Olá, pessoal! Vamos falar sobre um dos personagens mais famosos da Bíblia, Sansão. A sua história Feitos e Fracassos? Sansão foi um dos últimos juízes de Israel, antes da instituição da monarquia. Ele viveu durante um período de conflitos entre os israelitas e os filisteus, um povo que dominava e oprimia Israel na época. Sansão foi escolhido por Deus para liderar o seu povo dos inimigos, e para isso, ele recebeu uma força poderosa que dependia de um voto especial. Ele não podia cortar o cabelo, nem se aproximar de cadáveres, nem beber vinho ou qualquer bebida alcoólica. Esse voto era chamado de nazireado e significava que Sansão era consagrado a Deus desde o seu nascimento. Sansão teve um nascimento milagroso. Sua mãe era estéril, mas recebeu a visita de um anjo do Senhor que lhe prometeu um filho que seria o libertador de Israel. O anjo também pediu à sua mãe seguir as regras do nazireado, pois o seu filho seria escolhido por Deus desde o ventre. O pai de Sansão se chamava Manoá e era da tribo de Dan. Ele também viu o anjo do Senhor e ofereceu um sacrifício. Sansão cresceu e se tornou um homem forte e corajoso, mas impulsivo e rebelde. Ele se apaixonou por uma mulher filisteia e quis se casar com ela. Seus pais eram contra. No caminho para visitar a sua noiva, um leão o atacou. Sansão o matou com as próprias mãos, sem usar nenhuma arma. Depois ele voltou ao lugar onde tinha matado o leão, encontrou um favo de mel dentro da carcaça do animal. Ele comeu o mel e levou para os seus pais, sem lhes contar a origem. Assim, ele quebrou uma das regras do seu voto, pois se contaminou com um cadáver. No dia do seu casamento, Sansão propôs um enigma aos seus convidados filisteus. Se eles conseguissem decifrar o enigma em 7 dias, ele lhes daria 30 vestes. Se não conseguissem, eles lhe dariam 30 vestes. O enigma era este: do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Os filisteus não sabiam a resposta, pois se referia ao leão e ao mel que só Sansão conhecia. Então eles ameaçaram a noiva de Sansão e a convenceram a descobrir a resposta com ele. Ela chorou diante de Sansão até que ele lhe revelou o segredo. Ela então contou aos filisteus, que responderam ao enigma no último dia. Sansão ficou furioso ao perceber que tinha sido traído pela sua noiva e saiu para cumprir a sua promessa. Ele foi até Ascalon, uma cidade filisteia, matou 30 homens e tomou as suas roupas. Ele voltou para entregar as vestes aos filisteus que tinham acertado o enigma, mas não encontrou a sua noiva. Ela foi dada pelo seu pai ao seu companheiro. Sansão ficou ainda mais irado e jurou vingança contra os filisteus. Ele pegou 300 raposas, amarrou as suas caudas em pares e colocou tochas acesas entre elas. Ele soltou as raposas nas plantações dos filisteus e causou um grande incêndio nos campos de trigo, nas uvas e nos olivais. Os filisteus ficaram sabendo que Sansão tinha feito isso por causa da sua noiva e foram até a casa dela e mataram junto com o seu pai. Sansão continuou a lutar contra os filisteus e matou muitos deles com uma queixada de jumento. Ele também se envolveu com uma prostituta de Gaza e escapou de uma emboscada dos filisteus, arrancando os portões da cidade e levando-os até o topo de um monte. Mas o seu maior erro foi se apaixonar por outra mulher, chamada Dalila. Dalila foi contratada pelos príncipes dos filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. Ela o seduziu e insistiu para persuadir Sansão a revelar o seu voto. Sansão resistiu por 3 vezes e mentiu sobre o que poderia tirar a sua força. Ele disse que se fosse amarrado com cordas novas ou com cordas de arco, ou se tivesse as tranças do seu cabelo tecidas, ele ficaria fraco como qualquer outro homem. Mas todas as vezes que Dalila tentou esses métodos, Sansão se libertou facilmente e frustrou os planos dos filisteus. Finalmente, Sansão cedeu à pressão de Dalila e contou a verdade. Ele nunca tinha cortado o cabelo,
pois era escolhido de Deus desde o nascimento, e se alguém raspasse a sua cabeça, ele perderia a sua força. Dalila viu que ele tinha falado a verdade e mandou chamar os filisteus. Ela fez Sansão dormir no seu colo e chamou um homem para cortar os seus cabelos. Assim, o voto de Sansão foi quebrado e ele perdeu a sua força. Os filisteus aproveitaram a oportunidade e prenderam Sansão. Eles furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Lá, ele foi amarrado com correntes de bronze e obrigado a girar um moinho na prisão. Mas o cabelo de Sansão começou a crescer novamente, e com ele a sua esperança em Deus. Filisteus resolveram fazer grande festa para celebrar a vitória sobre Sansão. Ofereceram sacrifícios ao deus Dagom. Levaram Sansão ao templo, ele orou a Deus e pediu força mais uma vez para se vingar dos inimigos pela perda dos seus olhos. Ele empurrou os pilares com toda a sua força e fez o templo desabar sobre si mesmo e sobre todos os filisteus que estavam ali. Sansão morreu junto com os seus inimigos.